Olá, aventureiros! Antes de mergulharmos no intrigante mistério de Eldória, não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like e ativar as notificações para não perder nossas histórias épicas. Preparem-se para uma jornada que mudará a forma como vemos a magia e a esperança em nossas vidas. Hoje, você está prestes a descobrir a última vela de Eldória, o mistério da cidade que apagou sua luz. Prepare-se para explorar uma narrativa que combina a rica tradição de Eldória com os profundos mistérios que a cercam. Para verdadeiramente entender o impacto profundo da Grande Vela na vida dos eldorianos, é essencial mergulharmos na história fascinante que envolve essa cidade esplêndida. Eldória não era apenas uma cidade. Era o coração pulsante de uma cultura vibrante, uma metrópole repleta de criaturas mágicas, mercadores astutos e sábios, dedicados ao estudo das energias arcânicas. Além do comércio, a cidade florescia em arte e ciência, criando um ambiente onde a curiosidade e a criatividade prosperavam. A Grande Vela e seu legado. Eldória era famosa por suas torres reluzentes que refrescavam a cidade com uma luz mágica e pela energia mágica que irradiava de sua fonte principal, a Grande Vela. Esta vela, forjada por anões habilidosos e alimentada por 3 cristais místicos, não era apenas uma forma de iluminação, era o próprio símbolo de prosperidade e segurança que envolvia todos os habitantes da cidade. Os eldorianos acreditavam que a luz da vela não só iluminava seus lares, mas também infundia os campos com fertilidade, garantindo boas colheitas. E protegia a cidade das forças malignas que habitavam as trevas além de suas muralhas. O conceito de proteção abrangia um sentido cósmico de equilíbrio que nutria a fé da população. Contudo, há cerca de 50 anos, um evento catastrófico ocorreu. Em uma noite fatídica, a Grande Vela apagou, como se uma força desconhecida extinguisse a luz que mantinha Eldória viva. O impacto foi devastador, mergulhando a cidade em um manto de trevas que seus moradores nunca poderiam ter imaginado. O que causou esse apagão? Os rumores surgidos ao longo dos anos são muitos e variados, mas nesta jornada, vamos esmiuçar os fatos conhecidos, a teoria e os relatos sobre esse enigma que perdura até os dias atuais. Teoria sobre o apagão. A primeira teoria remonta a um antigo ritual praticado por um culto misterioso, conhecidos como os Filhos da Noite. A história narra que eles eram seguidores de um Senhor das Trevas, suplicando por poder absoluto nas sombras. O desejo incontrolável por poder pode obscurecer a razão, e foi exatamente isso que ocorreu aqui. Em uma tentativa desesperada de se tornarem imortais e dominadores, eles invocaram uma entidade maligna que exigia a extinção da vela em troca de poder ilimitado. Os poucos sobreviventes daquela noite horrenda afirmam ter ouvido gritos e sussurros, como se a própria cidade estivesse lamentando sua perda. Esse lamento ecoa até os dias atuais, acompanhando os eldorianos em suas noites solitárias. Após a tragédia, os Filhos da Noite desapareceram, deixando para trás seu legado de terror e destruição, um mistério que permanece sem resposta. Outra teoria, mais pragmática, sugere que a Grande Vela tenha sido alvo de uma sabotagem. O desespero pela perda da luz fez com que muitos buscassem um culpado. Alguns estudiosos acreditam que um mago ambicioso, desejando a luz da vela para si e seus próprios fins, manipulou os cristais. Essa figura, de acordo com as lendas, teria se escondido nas sombras e se tornado uma espécie de lenda urbana, perpetuando sua existência ao alimentar o caos que resultou no apagão. Adicionalmente, temos o mito dos Guardiões da Vela, seres antigos que protegiam os segredos e a magia que alimentava a vela. Contos antigos contam que esses protetores, feitos da própria essência da luz, se sacrificaram para manter a paz em Eldória. Entretanto, o que realmente ocorreu? Acredita-se que as energias dos guardiões se dispersaram no momento em que a vela se apagou, causando um desequilíbrio que permitiu que criaturas das trevas, que anteriormente estavam seladas em seus próprios reinos, vagassem pela cidade antes iluminada. As consequências da escuridão. Com a queda da Grande Vela, os habitantes foram forçados a abandonar suas casas, e a cidade que antes era um farol de esperança se tornou um local assombrado, um cemitério de memórias e sonhos.
As ruínas agora atraem aventureiros, caçadores de tesouros e curiosos de todos os cantos. Eles vêm em busca de respostas, conhecimento e, quem sabe, a possibilidade de trazer de volta a luz que se foi. O apelo de Eudória transcende o mero desejo por tesouros. É um chamado à coragem, à exploração e ao desafio do desconhecido, uma fonte eterna de inspiração. No entanto, a verdade sobre o que realmente ocorreu naquela noite fatídica e as chances de restaurar a grande vela continuam envoltas em sombras. Agora, juntem-se a nós enquanto exploramos cada canto desta lendária cidade. O que serão as pistas que iremos encontrar para desvendar os segredos ocultos de Eldoria? E quem sabe, talvez, trazer de volta a luz para este lugar repleto de história e dor. No coração da narrativa de Eldoria, a cidade que outrora brilhava intensamente, começaram a surgir relatos de sombras que se moviam à noite, como um pesadelo que se tornava real. À medida que a grande vela perdeu seu esplendor, Eudória, que era vibrante em comércio, cultura e arte, se transformou em uma relíquia da desolação. O ambiente antes festivo e cheio de vida agora era dominado pelo medo e pela angústia. Historicamente, Eudória era um agradável centro de comércio, magia e aprendizado, onde mágicos e alquimistas de todo o reino se reuniam para estudar as energias arcânicas que permeavam cada canto da cidade. Bibliotecas repletas de grimórios imponentes e mercados vibrantes, onde a magia se misturava com a vida cotidiana, eram marcos da cidade. No entanto, com o desaparecimento da luz, a desconfiança e o medo se instalaram entre os sobreviventes. As ruas, que antes ressoavam com risadas e celebrações, agora eram preenchidas apenas por sussurros de temor. Um sentimento profundo de derrota e perda assolou aqueles que permaneceram, pois a estabilidade que a luz proporcionava foi rapidamente substituída por um clima de incerteza e desespero. Contos antigos trazem à tona uma lenda sobre um artefato poderoso à vela de Eldoria que não só iluminava, mas tinha o dom de intensificar todas as formas de luz e magia ao seu redor. As pessoas costumavam reunir-se em torno da vela, realizando rituais para agradecer pelas bênçãos e pedir por seu brilho eterno. Este culto à luz era um elo fundamental entre a população e a própria vela. No entanto, à medida que a cidade prosperava, a vela começou a ficar instável, tornando-se não apenas um símbolo de esperança, mas também de temor. A tensão crescente ao redor da vela criou um paradoxo, em que os habitantes se viam entre a fé e a ansiedade. É aqui que os rumores sobre um culto misterioso, conhecido como os Sombras, começaram a ganhar força. Esses indivíduos buscavam a vela por motivos obscuros, e o que motivou tal ambição ainda permanece velado nas névoas da história. Questões sobre a verdadeira natureza deles, seu propósito e como eles se conectam com a grande vela e as forças das trevas continuam sem resposta, como sombras atentas tolhendo a esperança de Eldoria. Outro aspecto intrigante da escuridão de Eudória é a presença crescente de criaturas noturnas que emergem sob o véu da noite. Com a luz do sol desaparecendo, monstros que se acreditavam extintos, como os grilhões de Nox, uma espécie de vampiro que absorve a energia vital do ambiente, começaram a retornar às ruas manchadas pelo medo. Criaturas como os lúgubres e os sussurrantes, que se alimentam do desespero e da solidão, são agora avistadas com frequência, suas presenças intransigentes gerando um ambiente opressivo. O que poderia ser mais aterrorizante do que viver em um lugar onde as próprias sombras se tornaram predadoras da esperança? A luta pela sobrevivência é agora imperativa, e a busca pela verdade sobre o apagão e o destino da grande vela se intensifica. Uma investigação em andamento. As investigações estão a todo vapor. Entre os aventureiros destemidos, a figura de Lissandra, uma jovem maga com uma habilidade inata e um talento excepcional para a magia, se destaca. Desde pequena, Lissandra sonhou em explorar as antigas bibliotecas de Eudória e, após anos de estudo minucioso, conseguiu decifrar textos ancestrais que muitos consideravam amaldiçoados ou simplesmente esquecidos. Durante uma de suas intensas leituras, Lissandra encontrou referências a um templo perdido, onde a vela poderia estar guardada. Este templo, segundo antigos manuscritos, era considerado o local sagrado onde toda a magia de Eldoria se concentrava. Acreditava-se que esse lugar possuía encantamentos de proteção que poderiam devolver a luz perdida.
Determinada a fazer a diferença, Lissandra decidiu reunir um grupo de corajosos aliados, cada um com habilidades únicas e prontidão para a aventura. Entre eles estava Araon, um experiente guerreiro com uma espinha dorsal de aço e um espírito indomável, que havia perdido muitos entes queridos para as trevas. Merida, uma ladra astuta com um talento para se infiltrar em lugares que pareciam impossíveis, trazia consigo um vasto conhecimento sobre armadilhas e segredos de Eldoria, adquiridos ao longo de suas escapadas clandestinas. Juntos, eles se lançaram em busca não apenas de respostas, mas também da possibilidade de restaurar a luz e a esperança para Eldoria, um desafio monumental diante de um destino incerto. A jornada em busca de verdade. A jornada do grupo é repleta de perigos. Cada passo em direção ao Templo Perdido traz novos desafios e revelações. Enquanto exploram os caminhos escuros e as ruínas esquecidas, eles se deparam com armadilhas arcanas que refletem os medos mais profundos de cada um. Cineade, uma jovem curandeira que se juntou ao grupo, traz não só poções e feitiços, mas também um incansável desejo de redimir-se pelos erros do passado. A determinação do grupo em procurar a verdade e a salvação se torna cada vez mais evidente, unindo-os em um laço de amizade e confiança. Durante a exploração, o grupo se depara com várias gerações de artefatos mágicos, cada um carregando histórias de heroísmo e desespero. O Pazara, um velho sábio que guia os aventureiros, fala sobre a importância da luz e como a grande vela não era apenas um objeto, mas uma entidade que pulsava com a vida de cada eldoriano que havia vivido. Cada artefato que tocam parece emanar uma aura mística, e os espíritos que deles emanam começam a sussurrar segredos sobre o passado glorioso, bem como os horrores que assombram o presente. O desespero em Eldoria cresce a cada dia. As sombras se fortalecem e as criaturas da noite tornam-se mais ousadas. A cada dia que passa, Lissandra e seu grupo enfrentam desafios cada vez mais complexos. Cada nova pista leva a perguntas subjacentes. A horrenda história do que realmente ocorreu há 50 anos ainda permanece oculta nas brumas do tempo. A conexão entre os Eldorianos e a Grande Vela é mais profunda do que se pode imaginar, e a exploração dessas raízes emocionais é essencial para resgatar a Cidade da Escuridão. Esta investigação não apenas se revela uma busca por respostas, mas também um rito de passagem para os membros do grupo. Através das experiências que compartilham, eles começam a enfrentar não apenas os desafios externos, mas também os seus próprios demônios internos. Cada interação revela segredos sobre suas respectivas histórias, medos e forças, criando um ambiente de entendimento mútuo. Após muitas investigações, os aventureiros chegaram a uma teia de segredos que cercava a cidade de Eldoria. O que antes era um lar vibrante agora era uma ruína silenciosa, onde os ecos de risadas foram substituídos pelo lamento das sombras. A descoberta de que a última vela de Eldoria não era apenas um símbolo de esperança, mas também uma fonte poderosa que atraía as forças das trevas, trouxe novos elementos à narrativa que não poderiam ser ignorados. Essa revelação indicava que a vela poderia ser tanto uma bênção quanto uma maldição, ressaltando a necessidade de investigar as ramificações de qualquer magia poderosa. Foi revelado que a vela foi criada por um antigo mago chamado Eldrin, considerado um dos últimos guardiões da luz, possuindo uma sabedoria e poder incomensuráveis. Eldrin havia feito um pacto com entidades ancestrais, prometendo proteger Eldoria em troca de um segredo poderoso que jamais deveria ser revelado ao público. Com a queda da cidade, esse pacto foi rompido, e as consequências foram devastadoras. As mesmas entidades que outrora ajudavam Eldoria, agora se tornaram suas maiores adversárias, manifestando-se em cruéis formas de criaturas aterrorizantes que vagavam livremente pela cidade. Nos estudos realizados pelo grupo, eles descobriram que essas entidades eram conhecidas como as Sombras Ancestrais, seres que existiam na interseção entre a luz e a escuridão, vorazes por força e controle absoluto. Entre os habitantes sobreviventes, um pequeno grupo de rebeldes decidiu que era hora de retomar a cidade. Esses bravos guerreiros, conhecedores dos antigos costumes e histórias de Eldoria, formaram uma aliança intrépida, unindo forças com os aventureiros e colocando em prática planos audaciosos para recuperar a última vela.
Armados com o conhecimento adquirido em grimórios antigos e a determinação de reverter os profundos danos, descobriram que a vela estava guardada em uma temida caverna de sombras. Uma fortaleza protegida por criaturas malignas e armadilhas mortais, cada uma mais desafiadora do que a anterior. A preparação para essa batalha não seria apenas física, mas espiritual, exigindo que cada membro do grupo confrontasse seus próprios medos, traumas e inseguranças em uma jornada reveladora. Durante suas jornadas, os aventureiros aprenderam sobre a importância das velas em rituais de proteção e purificação em outras culturas e tradições. Descobriu-se que velas acesas durante os ciclos lunares eram utilizadas por muitas civilizações para afastar demônios e energias negativas. Esses rituais, embora muito esquecidos pelos eldorianos, mantinham uma sabedoria vital que poderia ter o poder de restaurar a Grande Vela. Assim, o conhecimento adquirido começou a ser um ativo mesmo maior do que qualquer espada ou feitiço, reavivando um senso de propósito e conexão com a história. O ritual de reacendimento. Com o grupo unido, a tomada de ação se tornou essencial. Os aventureiros decidiram que, para reacender a luz da vela, precisariam realizar uma cerimônia antiga no mês sagrado de Eldória, um evento que celebrava a união da luz e das trevas. Eles coletaram artefatos e ingredientes raros necessários, estabelecendo um vínculo com a energia mágica que ainda permeava a cidade. O fortalecimento desse laço não somente os preparava para a batalha pela vela, mas também fornecia a esperança de que a unidade poderia trazer um novo começo. A batalha pela última vela culminou em um confronto épico nas profundezas da caverna, onde os rebeldes e aventureiros se viram cercados por criaturas da escuridão. Cada membro do grupo teve que confrontar suas inseguranças e dúvidas não apenas para salvar a cidade, mas também para reencontrar a luz em seus próprios corações. À medida que lutavam contra as forças malignas, a interconexão entre eles tornava-se mais clara. Cada golpe desferido e cada feitiço lançado não apenas enfrentavam as sombras ao redor, mas também os medos que enfrentavam internamente. Durante uma dessas batalhas, Araon se viu confrontado pela personificação de seu maior medo, um monstro que simbolizava suas inseguranças e falhas passadas. No entanto, ao invés de sucumbir ao desespero, ele percebeu que a verdadeira força reside em aceitar quem somos e lutar por um futuro melhor. Esse momento catártico não só lhe conferiu uma nova força, mas também inspirou seus amigos, relembrando-os de que juntos poderiam superar qualquer desafio. Por fim, com a união inabalável de suas forças, eles conseguiram trazer a luz de volta, permitindo que a vela se reacendesse brilhantemente. A luz iluminou a caverna e, com o próprio ato heróico, revelou o caminho para a redenção de Eldoria. As sombras, que outrora pareciam invencíveis, agora recuavam, e a esperança começou a brotar novamente nas almas dos eldorianos, como uma nova vida que renasceu das cinzas. As novas possibilidades e desafios. Quando a luz surgiu, a conexão com o passado se fortaleceu e os ecos do antigo pacto começaram a ressurgir, mostrando que as energias que sustentavam Eldória ainda estavam vivas, esperando o momento certo para se manifestar novamente. O templo perdido, agora iluminado pela grande vela, revelava seus segredos e a história de Eldoria começava a ser reescrita, um teste da tenacidade e fé de um povo que se recusa a desistir. Entretanto, a vitória veio com um custo. O uso da vela em um ato tão poderoso simultaneamente criou fissuras entre os mundos, deixando um rastro de perigos imprevistos. As criaturas da escuridão, ao perderem seu domínio sobre a cidade, buscaram refúgio nas fendas e buracos do submundo, esperando uma oportunidade de retornar. Os aliados perceberam que a paranoia e o medo que existiam em Eldoria são muitas vezes alimentados por sombras mais profundas que ainda permanecem, ocultas, ameaçando a paz recém-encontrada. O que será que ainda aguarda em Eldoria? Um novo mistério, uma nova luz ou até mesmo novos inimigos que desafiarão os sobreviventes a continuar lutando. O futuro da cidade, agora iluminado por uma esperança renovada, repousa sobre os ombros daqueles que se atreveram a enfrentar as sombras e suas histórias contínuas, repletas de experiências de dor.
Crescimento e resiliência entrelaçam-se com cada vida na cidade. Assim, ao trilhar o caminho do destino, os personagens da história não apenas buscaram a salvação de Eudória, mas também transformaram suas próprias vidas. Cada um, ao encontrar a luz na escuridão, estava agora mais forte, mais sábio e plenamente ciente das forças que se opõem à esperança. Após o embate final, a cidade lentamente começou a pulsar novamente com vida, como se um novo suspiro estivesse retornando a seu âmago. O renascimento da última vela coincidiu com a revitalização de tradições e crenças que uniam os moradores, reforçando os laços que eles tinham um com o outro, criando um tecido comunitário mais forte que nunca. Os eudorianos redescobriram suas raízes, e as histórias que outrora foram esquecidas agora reverberavam nas vozes dos velhos e jovens, inspirando um renascimento cultural e um novo propósito. As tradições antigas de adoração à luz e à natureza eram ressuscitadas, juntamente com festas e celebrações que uniam todos e reforçavam a ideia de que juntos eram mais fortes. Eudoria não é mais apenas uma cidade em ruínas, mas sim um símbolo palpável de resistência diante do perigo e da desesperança. As canções dos bardos sobre as vitórias sobre as sombras tornaram-se cada vez mais comuns, trazendo um novo ritmo à vida dos que habitam esta cidade mágica. A verdadeira força de um grupo não está apenas na magia ou nas armas que empunham, mas na coragem de seus corações e na determinação de sua vontade. A determinação e a resiliência demonstradas pelos aventureiros tornaram-se um legado inestimável para todos. Eles descobriram que a luz coletiva foi restaurada por meio do coletivismo e do apoio mútuo, e pelo entendimento de que, mesmo que as sombras sejam aterrorizantes, elas são apenas uma parte natural da vida. Além disso, Eudoria se tornou um farol de esperança para outras cidades que enfrentam a escuridão em seus próprios caminhos. Outras comunidades começaram a enviar mensageiros, pedindo ajuda e apoio, inspiradas pela história de superação de Eudoria. É um lembrete poderoso de que, mesmo nas noites mais escuras, há sempre uma faísca de luz esperando ser descoberta. As histórias de Eudoria se entrelaçam com as nossas. Todos somos viajantes em busca de nossas próprias velas e luzes para nos guiar através das trevas que enfrentamos em nosso caminho. A jornada de redescoberta e de união representa um chamado para aqueles que enfrentam tempos difíceis, desafiando-se a resistir contra as forças que tentam controlar-los por meio do medo. Cada vida tocada por esse renascimento é um tributo à capacidade humana de se adaptar, ressurgir e lutar. Agora, enquanto o sol surge sobre a Nova Eudoria, os aventureiros, marcados com cicatrizes das batalhas e conquistas de um novo amanhã, se preparam para continuar suas jornadas. Eles estão cientes de que o verdadeiro mistério da vida reside na interseção entre luz e sombra, entre esperança e desesperança. O que mais será que ainda os aguarda? Novas aventuras? Mais perguntas? A única certeza que resta é que em cada passo que dão, a história de Eudoria se torna parte da imensa tapeçaria de lendas e narrativas eternas que continuam a ser tecidas. E o futuro de Eudoria? Nos dias que se seguem ao renascimento da Grande Vela, Eudória começa a relembrar não apenas sua grandeza passada, mas também a preparar-se para um futuro incerto, mas cheio de potencial. Com a comunidade unida pela dor e pela vitória, as esperanças se renovam. No entanto, a aceitação de que as sombras nunca desaparecem completamente cria um novo estado de espírito e vigilância. O futuro é sombrio e incerto, repleto de potenciais aventuras e desafios, mas também é brilhante. Essas velas acesas em Eudoria serão o legado de todos que ousaram enfrentar a escuridão e iluminar o caminho para aqueles que virão a seguir. A luz nas sombras é um presente, e é essa luz que determinará o destino não só de Eudoria, mas também de todos que aprenderem com suas lições. Cada vitória estrondosa sobre as trevas será lembrada em canções e histórias, perpetuando a esperança enquanto Eudoria avança rumo a novos horizontes.